Oi, oi, professora Ana Paula Meneghello aqui com você e aproveitando para lembrar que aqui é a sua sala de aula particular em matemática, ok? Então, dúvidas e angústias em matemática é aqui que a gente resolve. Bom, antes de qualquer coisa, lembra de apertar o sininho para deixar as notificações ativas. Sempre que tiver aula nova, você recebe notificação. Se você gostar desse vídeo, encaminha, compartilha com seus amigos e deixa seu like, assim a gente distribuir esse vídeo para mais e mais pessoas, ok? Hoje nós vamos falar de MMC, mínimo múltiplo comum. Bom, antes de começar a falar de MMC, a gente precisa relembrar um conceito que são os números primos. E para isso tem um vídeo só explicando sobre números primos bem rapidinho aqui no canal, tá certo? Então, entra lá na aula de números primos, assiste ela primeiro, depois você volta aqui, que são todas aulas bem rapidinhas pra gente ir direto ao ponto. Bora lá então? Então, vou aparecer aqui no cantinho e aqui a gente tem a nossa tela falando exatamente sobre MMC. O que é MMC? MMC é a sigla para mínimo múltiplo comum. Bom, mínimo, a própria palavra já indica, né? Mínimo é o menor. Múltiplo, o que é múltiplo? Múltiplo em matemática é o resultado da multiplicação. Então, por exemplo, quem são os múltiplos do número 12? São os resultados da multiplicação do número 12 por qualquer número. Então, se nós formos pegando o número 12 e multiplicando pela sequência dos números naturais, a gente tem aqui uma sequência crescente dos múltiplos de 12. Então, se eu fizer, por exemplo, 12 vezes 0 é 0. 12 vezes 1, 12. 12 vezes 2, 24. 12 vezes 3, 36. 12 vezes 4, 48 e assim por diante. Então, múltiplo é o resultado da multiplicação desse número pela sequência dos números naturais, ok? Então, aqui a gente tem descrita a relação dos múltiplos de 12. E uma coisa importante a gente falar é que o primeiro múltiplo de qualquer número é sempre o zero, porque todo número vezes zero é zero. E a lista, a relação dos múltiplos de qualquer número, ela é sempre infinita, ok? E aqui embaixo a gente tem, da mesma forma, os múltiplos de 18. Fui pegando 18, multiplicando por alguns números naturais em sequência, 18 vezes 0, 18 vezes 1, 18 vezes 2, 18 vezes 3 e assim sucessivamente. Então aqui a gente obteve uma lista, né, dos primeiros múltiplos do 12 e do 18. Agora aqui, ó, eu vou colocar os múltiplos comuns. Por quê? Aqui no nosso enunciado, o que a gente quer? O mínimo, ou seja, o menor, múltiplo comum a esses dois números. Então, eu quero um múltiplo que seja comum ao 12 e ao 18. Para isso, nós temos três formas de resolução. A gente usa MMC em alguns cálculos para resolver situações problema, que a gente vai estudar. Vai ter uma aulinha só para a gente resolver situações problema com MMC e com MDC. Então, a gente usa MMC na resolução de situações problemas. E uma situação que a gente usa muito MMC é para fazer adição e subtração de frações, que a gente usa para fazer o MMC dos denominadores. Então, MMC é sempre um número que vem da comparação das listas de múltiplos de dois ou mais números, certo? Então, ou seja, eu só consigo achar MMC porque eu quero o mínimo múltiplo comum. Então, ele tem que ser comum a dois ou mais números. Posso fazer MMC entre dois números, entre 3, entre 4 e entre quantos números a gente precisar, ok? Então, voltando. Primeira forma da gente resolver MMC, assim, do jeito que está nessa primeira tela. Encontrando a lista dos múltiplos de 12, a lista dos múltiplos do 18 e agora eu vou anotar quais são os múltiplos comuns, ou seja, quais são aqueles múltiplos que apareceram nas duas listas. Então, se a gente olhar aqui, ó, na lista dos múltiplos do 12, a gente tem o 0, que é múltiplo de todos.
A gente tem o 36 e aqui no 18 a gente também tem o 36. Depois a gente tem o 72, depois a gente tem o 108. São múltiplos que vão se repetir nas duas listas. Mas, se eu quero encontrar o MMC, eu quero o menor múltiplo comum, ou seja, eu quero o menor deles. Ah, mas o menor é o zero. Gente, mas se o zero é múltiplo de todos os números, não faria sentido a gente querer encontrar o menor múltiplo comum, porque sempre seria o zero, concorda? Então, a gente, para dar a resposta do menor múltiplo comum, a gente sempre toma cuidado com essa observação. Tem que ser diferente de zero. Então, entre eles aqui, o menor diferente de zero, quem é? O 36. Então, o MMC entre 12 e 18 é 36. E agora a gente vai ver outras duas formas de determinar o MMC. Bom, nós vamos fazer entre os mesmos números para que a gente perceba a semelhança dos resultados. Então, olha só, eu quero achar então o MMC, agora eu vou aqui com a minha canetinha, a letra vai ficar uma maravilha, mas dá para entender, né? Como é que a gente pode fazer o cálculo do MMC? Uma das formas que a gente vai ver agora é usando o conceito que a gente chama de decomposição isolada em fatores primos. E o que significa isto? Então vamos lá. Decomposição isolada em fatores primos. Como é que a gente faz isso? A gente vai pegar cada um desses números e o próprio título aqui já diz isoladamente. Então eu vou pegar o 12. Gente, agora passar um traço reto aqui é um desafio. Tá quase. E a gente vai fazer a decomposição do 12 em fatores primos. Então, quem são os fatores primos? Lembra lá na aula de números primos a gente tem. O primeiro número primo que a gente conhece é o 2. Então, eu vou fazer 12 dividido por 2 dá 6. 6 ainda dá para dividir pelo 2. Então, eu faço 6 dividido por 2, 3. 3 não dá para dividir por 2, mas 3 é um número primo, então 3 eu divido por 3, que dá 1. E a hora que eu cheguei no 1, acabamos. Vou fazer a mesma coisa para o 18. Coloco 18, passo a barrinha para poder colocar os fatores primos aqui do lado. Então, 18 é um número par, então ele também dá para dividir por 2. 18 dividido por 2, 9. O 9, ele não é par, ele é um número ímpar, então ele não dá para dividir por 2. Qual é o fator primo que o 9 consegue dividir? Ele pode dividir por 3. Então, 9 dividido pelo 3 vai dar 3. E o 3 só divide por ele mesmo. E a gente chegou no 1, finalizamos a decomposição. Então, significa que o número 12 eu posso escrever como sendo 2 vezes 2 vezes 3. E usando a ideia de potenciação, eu posso escrever 2 elevado à segunda potência vezes 3. O 3 apareceu uma vez só, se a gente quiser indicar a primeira potência, pode, senão não vai mudar nada, deixar só o 3. E o 18? O 18 eu posso decompor como 2 vezes 3 vezes 3. Da mesma forma, usando a ideia de potenciação, é o mesmo que 2 vezes 3 elevado à segunda potência. E aqui também, como 2 apareceu uma vez só, se quiser indicar com o expoente 1, tá tudo certo. Bom, como é que a gente agora vai montar o MMC entre 12 e 18? A gente vai olhar todos os fatores que apareceram na decomposição. Então, para a gente montar o MMC, a gente vai pegar todos os fatores primos. Então, ó, apareceu 2 e apareceu 3. Se tivesse aparecido outros 5, 7, 11,
Ainda que tivesse aparecido em um só dos elementos, a gente colocaria todos aqui. Depois eu faço um outro exemplo. E a gente vai escolher para cada um desses fatores, na verdade a gente não vai escolher, a gente vai pegar exatamente da forma como deve ser, o maior expoente que apareceu. Então no 2, ó, no fator 2, a gente teve expoente 2 aqui, expoente 1 aqui. O maior expoente é o 2, então eu vou pôr expoente 2. No fator 3, a gente vai ver que apareceu expoente 1 aqui, expoente 2 aqui. Então, eu vou pegar o maior expoente também. Então, também expoente 2. E se nós resolvermos essa operação, 2 elevado ao quadrado, 4. 3 elevado ao quadrado, 9. 4 vezes 9, 36. E se a gente voltar aqui no primeiro slide, a gente viu que o MMC entre 12 e 18, de fato, é 36. Então, outra ferramenta, usando decomposição isolada em fatores primos, a gente chegou ao mesmo resultado. E uma terceira forma de calcular o MMC é através da decomposição simultânea. Vou colocar... Aqui não é decomposição isolada, vai ser uma decomposição simultânea. Simultânea quer dizer ao mesmo tempo. Então, para a gente calcular o MMC de 12 e 18, a gente vai fazer a decomposição ao mesmo tempo do 12 e do 18. Costumo falar para os meus alunos que é o paredão. A linha tá ótima, né? Bora lá então. E da mesma forma, em fatores primos, a gente tem que dividir por números primos. Então, o primeiro número primo que a gente conhece é 2. Tem algum desses fatores que dá para dividir por 2? Tem. Então, a gente coloca o 2 e agora a gente vai dividir quem dá para dividir. 12 dividido por 2 dá 6, então aqui a gente põe o resultado. 18 dividido por 2 dá 9, a gente põe o resultado. Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Tem. Então, eu vou continuar dividindo por 2 até não dar mais. 6 dividido por 2 dá 3. E o 9 que não dá para dividir por 2, a gente repete. Ainda tem alguém que dá para dividir por 2? Não mais, mas o próximo número primo é o 3 e aqui a gente tem elementos que dá para dividir por 3. 3 dividido por 3 dá 1 e o 9 dividido por 3, 3. Ainda posso dividir por 3 mais uma vez. Abaixo 1, 3 dividido por 3, 1. E para a gente achar o MMC, a gente faz o quê? A gente multiplica toda essa galera aqui, ó. 2 vezes 2, que é o mesmo que 2 ao quadrado, que a gente viu que apareceu aquela hora, vezes 3, vezes 3, que é o mesmo que 3 ao quadrado. Então, se a gente quiser até escrever dessa forma, ó, 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, que vai dar 4 vezes 9, e como deveria... 36, meu Deus. 36 é o MMC entre 12 e 18. Certo? Então, ó, se a gente voltar nos dois slides anteriores, pela decomposição isolada, fizemos a decomposição dos dois. Quem que a gente coloca aqui? Já vou deixar até um lembretinho aqui. A gente coloca todos os fatores primos que apareceram nas decomposições com o maior expoente. Então, a gente tem aqui como que a gente encontra
o MMC. São todos os fatores primos com o maior expoente. E aqui, no último slide, como é que nós multiplicamos todos os fatores primos, da decomposição simultânea. Feito? Bom, temos aqui as 3 formas de calcular MMC. Caso você tenha entendido tudo, maravilha, a gente passa para a resolução de exercícios e eu vou deixar um exercício para vocês resolverem. Se tiverem dúvidas, manda para mim, que a gente tira as dúvidas fazendo uma outra aulinha rápida. E se você gostou, curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e não esquece de ativar o sininho para receber as notificações das aulas novas. Fechou? Então, segue aqui o outro exercício que eu vou deixar para vocês. Vou colocar abrir um quarto slide aqui. E agora eu vou passar um desafio, porque eu quero um MMC entre 3 números. Então, eu quero que vocês calculem o MMC entre 18, 24 e 36. Fechou? São 3 números para vocês fazerem o MMC. O processo é o mesmo. Encontra o MMC de cada um deles. Meu Deus, tô procurando uma tecla. Achei. Encontra faça a decomposição de cada um deles. Como é que eu faço usando a decomposição isolada? Faz de cada um deles, escreve assim na forma de potenciação e multiplicação. E aí a gente coloca aqui todos os fatores primos que apareceram com maior expoente. Quero fazer o paredão, quero fazer a decomposição simultânea. Faz a decomposição e no final multiplica todos os fatores. Feito? Então, vou deixar aqui, ó. Eu não mostrei, né? Vou deixar aqui, olha só. Já dá um print na tela. 18, 24 e 36. Ou anota aí no seu caderno. E aí, faça esse exercício. E coloca aqui nos comentários o resultado, tá bom? Se tiver dúvida, pode deixar aqui nos comentários também. Então, beijo e até a próxima aula.